Boa noite, na paz de Jesus a todos. Eu sou o Daniel. Que alegria estar aqui. Eu queria te convidar a orar mais uma vez nesse momento. A tua presença está aqui, Senhor. Tão certo como o ar que respiramos. Tão certo como esse vento que sopra, Senhor. A tua presença está aqui. Inconfundivelmente, Senhor Deus, podemos sentir. Porque tu falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali tu estaria. Continua falando, continua trabalhando, continua fazendo. Para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria ler com vocês Atos 2, do verso 42 ao 47. Você tem sua Bíblia, abre sua Bíblia. Se você tem seu smartphone, ligue aí seu smartphone. Vamos ler esse texto. Você que faz parte da IBC há muito tempo, esse texto é muito conhecido. Então nós vamos recapitular e vamos conversar um pouco sobre o semeador e a vida espiritual. Texto de Atos 2, 42, 47. Vamos ler então. A minha é a leitura na NVT, né? Então se você tiver uma outra versão aí diferente, não se preocupe. Diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lugares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ao longo dessas semanas, desde o início desse ano, nós trouxemos aqui reflexões sobre a vida do semeador e os cuidados com a sua vida, com o seu corpo, com a sua mente, com aquilo que ele lê, que ele escuta, que ele ouve. E como tem sido bom, amém? A gente já tinha tomado uma decisão, eu e a Jaque lá em casa, de com certeza cuidar mais da saúde. Eu estou aqui parecendo um cibite, né? A gente começa a fechar a boca, comer coisas saudáveis, e aí agora eu preciso de academia para ter alguns músculos, porque eu já estou no meu limite aqui de peso. Mas pense em algo que tem feito tão bem, né? A gente não ronca mais, né? A esposa não acorda 2 horas da manhã dizendo: meu Deus, eu preciso dormir, acorda aí. Acorda, você está roncando muito. Alguém se identifica? Não se preocupe. E aí eu estava conversando, aí eu, amor, acho que eu não estou roncando mais. Não, você não está mais roncando, é mesmo. Glória a Deus. Olha aí, irmão, benefício. Tem outros benefícios. Mas não só com cuidado com o corpo, mas o cuidado com a mente, né? Como o Ricardo Marques trouxe, saúde emocional. Alguém que ia, e ele foi um exemplo muito grande, né? Não? Alguém que ia fazer uma cirurgia que poderia não voltar pela gravidade do problema, e domingo estava aqui pregando plenamente, alegre, feliz, exortando a igreja e dizendo assim: olha, eu não vou muito respeitar o tempo aqui não, porque eu quero falar mais aqui. E a gente vê aquele homem com uma fé quase que inabalável diante de algo tão terrível como uma doença. E aí ele traz que a palavra de Deus nos ajuda a ter o equilíbrio emocional que nós precisamos. E basta nós decidirmos
Romanos 12, a exortação, né, de Paulo aos romanos, e foi o texto que ele usou para que nós possamos tomar uma decisão. E essa decisão o Senhor Jesus nos dá por graça a resolver e assim cumprir para a glória dele. E no terceiro, domingo passado, nós tivemos o Hamilton também usando o mesmo texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, mas falando agora sobre como ter uma saúde intelectual, como manter a saúde intelectual. Daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós assistimos. E aí ele nos chamou a refletir sobre a palavra de Deus e que a gente possa ter um crivo por meio da palavra de Deus para aquilo que nós tanto absorvemos, né? Pensar da maneira como Deus pensa. E hoje eu quero aqui falar sobre, talvez aqui é o fechamento, e esse fechamento eu quero chamar a igreja para pensarmos um pouco sobre os fundamentos da vida espiritual, aquilo que é básico, mas que é aquilo que nos mantém diante dos desafios, diante daquilo que nós tememos, diante muitas vezes de um cala-boca. Como é que agimos? Como é que a igreja em Atos dos Apóstolos, como é que a igreja do início sobreviveu diante de tamanha perseguição, diante da perca de bens, diante de morte dos irmãos, dos apóstolos? Como é que eles conseguiram ver tudo isso e ainda assim avançar, crescer, ganhar aquele mundo para Jesus Cristo e nos alcançar em pleno século 21, 2024, nós estamos aqui porque nós somos frutos desses irmãos que deram a sua vida. Qual era o segredo deles? Nós queremos refletir um pouco sobre isso. 3 pilares, 3 fundamentos: palavra, comunhão, ou seja, vida em comunidade e oração. Esse é o fundamento, irmãos, nós não podemos sair disso. Devemos ter uma vida na palavra de Deus, devemos ter uma vida comunitária saudável, onde nós amamos vir à comunidade para cantar sobre Jesus, falar sobre Jesus, orar uns pelos outros, chorar pelos que choram e glorificar o nome de Jesus juntos. Essa é a vida comunitária e uma vida de oração, uma vida entregue de oração. Então nós queremos falar sobre isso. Nesse texto temos um resumo do que era a igreja em seus primeiros dias. A comunidade que acabara de nascer vivia a paixão e o calor de servir apaixonadamente seu Senhor ressuscitado. Eles mergulharam profundamente nas águas puras do Evangelho. Assim suas vidas se tornaram um reflexo do que é ser reino de Deus. Porque todos proclamavam através da sua vida e da palavra que o reino de Deus chegou. E sabe qual era o fruto disso? Eles viviam dessa maneira. E o fruto era: o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então eu quero trazer algumas reflexões sobre isso. Eu quero primeiro trazer aqui o primeiro fundamento, que é a leitura e meditação bíblica. Verso 42 diz que eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Quando se fala sobre ensino, isso quer dizer, irmão, Escritura, palavra de Deus. O texto começa nos levando para a base e o fundamento daquilo que é a vida cristã. E aí eu quero perguntar: quantos estão aí firmes na sua leitura bíblica anual? Deixa eu ver tua mão aí. Uhul! Pode aplaudir, você merece aplausos. Você que ainda não começou, eu espero que ao ouvir essa palavra aqui hoje, irmão, você saia daqui dizendo: eu preciso começar a ler a Bíblia. Eu preciso começar a ler a Bíblia. Uma das primeiras coisas que todo semeador deve cultivar é a leitura e meditação da Escritura. Pois ela é o fundamento, a bússola, a luz que ilumina o caminho e nos faz ter prazer em Deus. Você quer ter prazer em Deus? Lê a Bíblia. A Bíblia nos mostra que o caminho que devemos seguir nos aponta para a vida eterna, como Jesus falou. João 5,39 diz: vós examinais as
Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus falou isso. Na Reforma Protestante, um dos primeiros brados do chamado ao arrependimento e a volta ao Evangelho foi o sola a Escritura. Sola a Escritura, somente a Escritura. Ela é a nossa única regra de fé. O sola Escritura naqueles dias significava, irmão, que a Bíblia está acima de toda a tradição da igreja, experiências pessoais e qualquer afirmação contrária à palavra de Deus. Sem uma leitura, irmãos, séria das Escrituras, seremos como folhas levadas ao vento. Seremos como um homem que constrói sua casa sobre a areia, como Mateus 7,26 nos lembra. Paulo, em 2 Timóteo 3,16, nos declara que toda a Escritura, ouça isso, toda a Escritura, não um pedaço dela, não uma parte dela, não um versículo dela, mas toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Aqui Paulo, irmãos, nos diz que devemos mergulhar nas Escrituras. Ele está falando para Timóteo: Timóteo, antes de qualquer coisa, você está assumindo um ministério pastoral, você é novo. Antes de qualquer coisa, considera isso com muita profundidade. Leia a palavra de Deus, se alicerce na palavra de Deus. Por quê? E aí o texto nos diz: porque quando eu me aprofundo na palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, eu aprendo a obedecer a Deus. Ele está dizendo: Timóteo, quando você se aprofunda na palavra de Deus, você vai ensinar o povo a obedecer ao Senhor. A segunda coisa é que, ao meditar e ler a palavra de Deus, Timóteo, você vai repreender os obstinados de coração. Essa palavra vai trazer repreensão para aqueles que abandonam o caminho ou que querem abandonar o caminho. A terceira coisa é que, lendo a palavra de Deus, irmãos, nós corrigimos os desvios doutrinários e pessoais. Era isso que Paulo estava explicando para Timóteo. Olha, Timóteo, lendo a palavra, aqueles desvios doutrinários que vão surgir no meio do povo de Deus e das pessoas, eles vão ser corrigidos, porque a palavra nos traz de volta para o caminho. E a quarta coisa, irmãos, é que essa palavra, Paulo escrevendo e dizendo a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, sabe por que você precisa também ler a Escritura? Porque você vai instruir o povo a andar no caminho de Deus. Leia a palavra de Deus. Sabe qual é o fruto disso? A boa obra vai ser realizada pela capacitação, porque eu e você estaremos capacitados para realizar a boa obra. O Salmo 119, que é um salmo que aponta para a palavra, também nos convoca a vivermos em torno dela. E aqui podemos ver, irmãos, algumas características de quem lê e medita na palavra de Deus. O salmista, por exemplo, ele tinha uma vida tão regrada, uma vida tão em volta da palavra de Deus, irmãos, que ele, antes do sol nascer, de madrugada, ele já estava lendo e meditando na palavra de Deus. E ele passava o dia todo pensando e meditando na palavra de Deus. E ele ia dormir pensando e meditando na palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso 147. Antes do amanhecer, desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. Diariamente, no verso 97, ele diz: por amar a lei de Deus, ele pensava nela o dia todo ele pensava na palavra de Deus. Ele refletia o que Deus estava falando com ele, o que ele iria fazer a respeito. À meia-noite, no verso 62, ele se levantava à meia-noite para dar graças pela palavra. Está sem sono aí, irmão? Vai ler a palavra de Deus e ouça o Senhor falar com você. Está sem sono? Vai ler a Bíblia. Não pega o controle da televisão, não vai para o Instagram não. Abre a palavra e ouça o Senhor falar com você, irmãos.
vai ser muito benéfico para a sua vida. Amém? Mas veja também alguns dos benefícios que a palavra traz para aqueles que a leem. Olha só isso, irmãos. Ainda no Salmo 119, eles são felizes, versos 1 e 2. Aquele que lê a palavra de Deus é feliz. Gente, o que é isso? Aquele que lê a palavra de Deus, irmão, ele não pratica o mal. Ou seja, quando ele lê a palavra de Deus, ele conhece o Deus vivo. E esse conhecimento de Deus traz um temor ao coração. E esse temor ao coração me leva a viver um caminho de santidade e me afastar do caminho mal. Leia a palavra. Verso 7 do Salmo 119, aquele que lê a palavra, ele é grato. Porque ele vê os grandes feitos de Deus. Ele olha para a história do Antigo Testamento, ele vê Deus se manifestando de maneira poderosa sobre o seu povo, abrindo o mar vermelho, libertando o povo com mão poderosa, sustentando no deserto, trazendo maná do céu, trazendo carne para todo lado. O povo ali é sustentado de dia naquele calor escaldante que é o deserto. O Senhor manda uma nuvem, essa nuvem guarda esse povo desse calor, desse sol. À noite, que é muito frio no deserto, Deus manda uma chama. E aí o povo começa a ler isso, e em meio às circunstâncias adversas que aparecem na vida, a sua fé ali é alicerçada, a sua fé ali é ampliada, é aumentada, e aí ele começa a ver no seu dia a dia, na sua vida, as bênçãos do Senhor, e ele começa a dizer: obrigado, Senhor, por meio da palavra. Quer ser grato, irmão? Está lutando com a ingratidão? Leia a palavra. Ele tem uma vida pura, ele se mantém puro, pensamentos puros, olhar puro, atitudes puras. Porque a palavra de Deus nos ensina, ela reconfigura o nosso olhar, o nosso pensamento. Os nossos amores, como C.S. Lewis diz, nossos amores que vão todos, por causa do pecado, todos bagunçados. A palavra de Deus pega tudo isso e coloca-nos no centro daquele que é o amor perfeito, Jesus. Ela nos aponta para Jesus. E agora tudo passa a não ter graça, porque o nosso coração pertence àquele que amamos, Jesus Cristo. Aleluia. Diz também que tem contentamento, o verso 14. Aquele que lê a palavra, irmãos, tem contentamento. Está reclamando aí, irmão? Vai ler a palavra, que você vai ser extremamente edificado, consolado, e o contentamento virá no seu coração. E no verso 105 do mesmo salmo, ele diz que quem lê a palavra, irmão, tem direção. Já pensou, irmãos? Decisões que temos que tomar todos os dias, coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que decidir. O salmista diz: a tua palavra me dá direção para tomar. Também o Salmo 1 e 2, os versos 1 e 2 nos mostram que aquele que medita na palavra de Deus, aquele que tem prazer na palavra de Deus, é bem-aventurado, é feliz. Essa é uma palavra muito difícil até de traduzir para o português, mas é alguém que vive uma vida efusiva, cheia de alegria, porque ele encontrou o seu prazer na lei de Deus. E aí olha o que acontece com aquele que medita na lei de Deus, que tem o prazer na lei de Deus. Ele é como uma árvore. O salmista diz: olha, aquele que lê, que tem prazer, que medita na lei de Deus, ele é como uma árvore plantada à margem do rio. O que significa isso? Essa árvore, ela é diferente. Primeiro, ela está plantada não em qualquer lugar. Ela está plantada perto de uma fonte de água. O que significa isso para mim e para você, irmãos? Que mesmo em épocas de seca e estiagem, essa árvore, ela continuará viva e vigorosa. Sabe por que não desanimamos diante da prova, diante da dor, diante desses diagnósticos de câncer? Sabe por quê? Que vemos os irmãos que estão com esse diagnóstico andando na presença de Deus, amando o Senhor, louvando o Senhor, porque eles amam a palavra e estão alicerçados nela.
amam a palavra de Deus. A segunda coisa é que ela dá fruto na estação própria. O fruto aparece no momento certo. Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você está cheio da palavra, irmãos, aquele momento onde é para você se irar, você lembra que, a palavra te lembra que há paciência à sua disposição. A paciência está disponível para você. No momento certo ela vai surgir e você vai glorificar a Deus. Suas folhas nunca murcham, uma fé crescente, uma fé que não titubia mesmo diante da dificuldade. Meus irmãos, aqueles que leem e meditam na palavra de Deus estarão firmes e constantes diante das provações. Jesus no deserto, lembra disso? Ele usou a palavra como arma contra as artimanhas do inimigo. Ele disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe como é que você combate o inimigo? Pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus, irmão, sustentou os apóstolos diante da perseguição, todos eles. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, porque não queria morrer como seu Senhor, não era digno. O que o sustentou? Palavra de Deus. Paulo, o que o sustentou? Palavra de Deus. Tiago, João, o que o sustentou até aquele momento? Palavra de Deus. Homens da história também foram sustentados por essa palavra, como John Wycliffe, aquele grande pregador, pastor, e que ouviu de Deus o chamado para traduzir a Bíblia para a língua do povo. Aquele homem comeu o pão que o diabo amassou, irmãos, porque ele entendeu que o seu chamado era traduzir a palavra de Deus para a língua do povo. Ele perdeu a sua nacionalidade, ele perdeu os seus bens, ele perdeu, irmão, tudo que você pode imaginar. Ele só não perdeu uma coisa: a fé, porque a palavra o sustentou. Na atualidade temos homens como Aralan Popov e Richard Hamburg, autor do livro Torturado por Sua Fé. Não sei quantos já leram esse livro, mas eu recomendo. É o testemunho do Richard. E ele foi um pastor e escritor evangélico romano, fundador da missão A Voz dos Mártires. Ele ficou conhecido mundialmente por ser preso e torturado pelo regime comunista ateísta da Romênia por uma década. Mas ele testifica, irmãos, que o que o sustentou diante de tamanho desafio, de tamanha dor, de tamanha perseguição, de tamanha tortura, foi o tanto que a palavra de Deus estava encravada na sua mente. Então toda vez que ele sofria, Deus falava a ele por meio da sua palavra que estava na sua mente. Os versos que ele aprendeu diante da dor, ele lembrava. O Espírito de Deus trazia a ele as palavras que ele tinha aprendido. E ali ele conseguiu passar 10 anos, foi solto, mas ele não negou a fé de Jesus por causa da palavra. Mas a Bíblia nos chama também, não só para ler, mas para meditar. Meditar a palavra, sobre a palavra. Nos dias de hoje, né, está muito em voga a meditação. Então as pessoas buscam meditar para baixar a pressão, para escapar um pouquinho da rotina, para alcançar o nirvana, para esvaziar a mente, né? Uma dos fundamentos da boa meditação é que você tem que esvaziar a mente e ficar leve. Mas esse não é o fim pela qual a Bíblia nos conclama a meditarmos. Não é para esvaziar a mente.
Colossenses 3,16 diz que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Sabe o que é que nós somos convocados aqui por Paulo? Nós somos convocados para saturar a nossa mente, a nossa vida com a mensagem a respeito de Cristo. Para o cristão, irmãos, a meditação não é esvaziar a mente, é encher a mente com a palavra de Deus. Amém. Está entendendo aí, irmãos? Encha a sua mente da palavra de Deus. David Mattes, em seu livro Hábitos Espirituais, nos fala o seguinte sobre a meditação. Primeiro ele vai dizer que nós somos os únicos seres capazes, né, de meditarmos. Ele diz, é uma característica distintamente humana. Parar e considerar, mastigar algo com os dentes de nossas mentes e corações, projetar alguma realidade em nossos pensamentos e aplicá-los profundamente em nossos sentimentos, olhar de ângulos diferentes e buscar uma noção melhor de seu significado. Outro teólogo diz assim, Donald Whitney diz assim, que a meditação, ele vai dizer, é um pensamento profundo sobre as verdades e realidades espirituais reveladas nas Escrituras, para fins de compreensão, aplicação e oração. Ouvindo esses dois teólogos, lendo sobre esses dois teólogos e essas definições, a gente conclui então, irmãos, que a meditação ela tem como fim nos levar a um profundo entendimento de Deus. Ela não nos deixa ser levianos com a palavra de Deus. Assim, ao meditarmos nas Escrituras, nossa mente se tornará mais afiada para compreender, aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Eu leio a palavra e aquele verso me cativa. E agora eu fico meditando e pensando o que é que Deus está falando, o que é que eu vou fazer a respeito. O que é que Deus está falando? O que é que Deus está falando? O que é isso, irmãos? O que é isso? Mapa. Nós estamos falando isso há tanto tempo. Leia a palavra de Deus. Pare, pondere. Pense sobre o que você leu. Mastigue com sua mente. Até que essa palavra entre em você. E aí você é iluminado pelo Espírito. Que te leva agora não só a ter essa palavra no mente. Mas na vida você caminha por meio da palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Mas tem uma segunda característica daquela comunidade. Eles oravam, acabamos de orar, estamos orando a semana toda, diariamente. O texto nos diz que eles perseveravam na oração. Aqui nós temos algo, irmãos, que é extremamente comum na vida do crente. O crente ora. O recurso da oração é algo que nos foi dado por Deus, por meio do Espírito. Por isso nós oramos. Nós falamos com Deus. Nós entendemos pelo menos 3 coisas que a oração nos ajuda. Primeira coisa é que a oração nos ajuda a conformar o nosso coração com a vontade de Deus. Sabe aquele momento onde você ora e está tudo confuso, tudo nublado? E aí você ora, você chora e continua confuso e nublado. E aí você ora e você chora e está tudo confuso e nublado. Aí você entende que Deus quer que você viva nesse momento uma vida confusa e nublada, porque em meio a tudo isso Ele te guia. Amém? Nós aprendemos na oração que o nosso coração se conforma à vontade de Deus. A segunda coisa que aquele que ora entende é que a sua intimidade com Deus é aquecida. Quando oramos, irmãos, temos mais intimidade com Deus. Porque a oração é aquela conversa íntima com o Pai. É aquele bate-papo. É aquele abrir de coração. É onde você fala dos seus sentimentos. É onde você fala das suas preocupações, das suas angústias. É quando você ora um pelo outro. É quando você quer manter intimidade com Deus.
Terceira coisa é que na oração a nossa dependência de Deus é ressaltada. Porque quando oramos, estamos declarando que nós não podemos fazer nada se o Senhor não nos dirigir. A oração é um suspiro da alma que busca a presença do Eterno e almeja tê-lo para sempre. A oração é refrigério para a alma abatida que se vê nas situações mais adversas e que consegue, apesar das lutas, irmãos, ter um coração grato ao Senhor, pois é na oração que o nosso coração se conforma com a vontade de Deus. Ouça isso. Mateus 26, 39, Jesus orando e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Cristo foi um homem de oração, pois apesar de ser Deus encarnado, ele separava tempo para estar em oração, como vemos em Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus orou. Homens e mulheres na Bíblia oraram. Porque não há lugar, não há momento, não há situação perfeita para orar. Todo o tempo, irmãos, todo o tempo, toda hora é tempo de oração. Paulo escrevendo em Timóteo, 1 Timóteo 2,8, ele diz: quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas e levantadas. Todo lugar, todo tempo, ergam as mãos em oração. Alguns homens de Deus oraram em situações inusitadas. Por exemplo, Jonas. Jonas orou das entranhas de um peixe. Na barriga do peixe, ele estava lá orando, clamando ao Senhor. Ana orou angustiada, mesmo angustiada. Ela se prostrava diante de Deus e balbuciava. Quem estava perto pensava que ela estava bêbada. E ela orava ao Senhor, angustiada. Josué orou, irmãos. E Josué orou em meio a uma guerra. Sabe o que aconteceu? O sol parou. Tamanha foi a ousadia de Josué. No meio de uma guerra, ele clamou: Senhor, para o sol. E o sol parou. E Deus deu a vitória ao povo de Israel. Moisés orou, e Moisés orou uma oração linda, irmãos. Em Êxodo 33, 18, ele diz: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua face. Alguns homens de Deus também marcaram a história do cristianismo. Viveram vidas intensas de oração. Martinho Lutero declarou: tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Imaginou? John Wesley disse: Deus nada faz senão em resposta à oração. E ele apoiava essa convicção adotando 2 horas diariamente orando ao Senhor. Cristo nos ensinou sobre a oração, por meio da oração do Pai Nosso e de parábolas. Lucas 18, 1,17, nós conhecemos a parábola da viúva pobre, aquela mulher angustiada com aquele problema, e ela foi apelar para o único que poderia ali lhe ajudar. O juiz da cidade não temia Deus, não tinha medo de homem nenhum, e ela começou a orar insistentemente. Aquele juiz que não temia Deus e não temia os homens, ele ficou tão chateado com aquela mulher por insistir todos os dias e não deixava ela dormir, que ele resolveu o problema da viúva para despachá-la. O que Jesus está nos ensinando com isso, irmãos? Que devemos orar com frequência, como a viúva fez, persistentes, não desistirmos em oração. Efésios 6,18 nos diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. É por isso que não desistimos. Oramos pela Edna, oramos pela Kilvia, oramos pela Leila e por outros que aparecem todos os dias. Deus ouve o nosso clamor e cura em nome de Jesus. Em persistente oração, em fervente oração, porque nós cremos nessa palavra que diz que nós devemos perseverar em oração.
1 Tessalonicenses 5,17 nos diz: orai sem cessar. Enquanto eu ando, oro. Enquanto trabalho, oro. Enquanto dirijo, oro. Enquanto faço outras coisas, oro. Orar, orar e orar. Mas devemos orar pelos motivos certos. Aquela viúva nos ensina, aquela parábola nos ensina. Ela orava, ela pedia algo que era legítimo. Faça-me justiça. Ela não queria desfrutar. Ela não queria esbanjar. Tiago fala sobre isso, nos dá uma advertência sobre orações não respondidas. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Você já teve essa experiência de orar e não vi nada, absolutamente nada? É possível que você está orando da maneira errada, irmão. Eu já tive orações não respondidas, porque aquilo que eu orava era para minha própria satisfação. E sabe de uma coisa? Homens, e a minha palavra para os homens aqui, as suas orações podem não estar sendo respondidas porque você está tratando mal a sua esposa. Olha o que 1 Pedro nos diz, capítulo 3, verso 7. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. E aí ele vai dizer, por que ele está falando isso? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Pensa um pouco sobre isso. A oração é uma declaração de dependência de Deus. Pai, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Então, irmãos, ore no carro, ore em casa, ore no ônibus, ore em silêncio, ore, ore, ore. Assim a igreja de Atos 2 permanecia. Eles permaneciam em oração comunitária. Ore, ore. Terceira característica, comunhão. O semeador, irmãos, deve cultivar uma vida de comunhão, vida comunitária, que hoje em nossos dias caiu no relativismo. Eu estava no ônibus, eu contei essa manhã, eu estava no ônibus, vindo no ônibus há 2 semanas atrás, e aí entrou um rapaz, um adolescente, e ele era muito bom, um artista muito bom no rap. Então ele olhava para você e fazia um rap ali na hora. E aí ele ligou uma caixa de som, ligou o som. E aí começou a fazer um rap, olhava para a menina, olhava para o velho, para o idoso, olhava para a criança e começava a montar o seu rap na hora. E eu disse assim, uau, que talento. E aí ele cantando aquele rap e terminando o rap, ele diz, e Deus te abençoe, Deus, Jesus. Eu, opa, tá ruim, né? Crente. Legal, aí terminou, deu um valor ali para ele. E aí chamei ele para conversar. Vem cá, macho. Aí ele veio aí, rapaz, que talento é esse? Glória a Deus, cara. Poxa, que bom ver você fazendo isso e tal. Ele, pois é, eu estou aqui na minha, né, tentando fazer o meu. E eu falei, que igreja você é? Que igreja você congrega? Ele falou, não estou em igreja nenhuma não. Eu decidi viver do meu jeito para Deus e fazer do meu jeito. Eu falei, opa, por quê? Não, porque a igreja me decepcionou. E aí eu comecei a conversar com ele, você está andando numa via muito perigosa. Porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é aquele lugar onde Deus nos resgatou das trevas e nos colocou para dentro. Essa é a comunidade da fé, cheio de pecador, em restauração, mas que esperam com esperança que aquele que nos chamou vai nos restaurar um dia e seremos assim livres do pecado e estaremos diante dele santos, irmãos. Essa é a igreja de Jesus.
Igreja gloriosa. E aquele menino, ele estava sofrendo de uma síndrome de Pigmaleão. Já ouviu sobre isso? Já ouviu a história de Pigmaleão? Pigmaleão é uma história coletada, é uma lenda coletada pelo poeta romano Ovídio, em sua obra Metamorfose. A história é o seguinte: Pigmaleão, ele procurava a mulher ideal. Ele andava por todos os lados tentando ver a mulher ideal, para que ele pudesse se apaixonar e casar. Então ele procurava por todo lado, olhava as morenas, as brancas, as altas, as baixas, as magrinhas, as mais gordinhas. Mas ele falou: rapaz, eu não encontro nenhuma mulher ideal. Não dá. Não dá. Então ele, como um escultor hábil, o que ele fez? Ele esculpiu uma mulher ideal. Só que ao esculpir a mulher ideal, o que acontece com ele? Ele se apaixona pela mulher, pela escultura, que não falava, que não ouvia, que não lhe respondia nada. Dá para pegar a mensagem do que eu estou falando sobre pessoas que procuram a igreja ideal e não encontram? Síndrome de Pigmaleão. Irmãos, não há lugar mais poderoso, não há manifestação mais linda em todo o universo do que a igreja de Jesus, reunida num só lugar, com um só propósito, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cantando e adorando, clamando uns pelos outros, amando e sendo amados, chorando, dando ombro, cuidando. Irmãos, essa igreja de Jesus é a manifestação do céu na terra. Você sabe onde é que Deus se manifesta, irmãos? Na igreja de Jesus. Aqui o céu beija a terra e a glória de Deus se manifesta. Aleluia, aleluia. Como é que você foge disso, irmão? A gente entende as pessoas que ficam em casa por algum desconforto, né, saúde, essas coisas. Mas você ficar em casa assistindo o culto, faça isso não, venha para cá, sinta o calor, sinta a atmosfera, veja Deus e a glória de Deus nesse ambiente, irmãos. Aleluia, aqui há poder, o poder aqui extravasa, vaza e Deus é glorificado, irmãos. Aqui é uma antecipação daquilo que nós vamos viver por toda a eternidade diante de Deus e do seu Cordeiro, dizendo que santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou. Aleluia, aleluia. Então não tem como, irmão. No céu não vai ter culto online não, e nem vai ter desigrejado. Você olha para o povo de Israel, e não tinha essa, eles tinham que estar ali juntos. O estrangeiro chegava, ele olhava de longe, mas se ele quisesse participar daquilo que Deus estava fazendo no meio da arraial, ele tinha que se submeter e entrar e participar. Ele não podia caminhar ao longe, porque senão ele ia morrer. Já pensou sobre isso, irmãos? Viver igreja é fazer parte dela com o corpo, de corpo presente, é se envolver, seja servindo, seja partindo pão, seja orando uns pelos outros, seja chorando. Por exemplo, Hebreus, irmãos, 10, 24, 25, nós estamos caminhando para o final. Nos diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de congregar, como fazem alguns, mas encorajamo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo de Deus está debaixo de peia, como diz o nordestino, sofrendo perseguição, perdendo os bens, e alguns estão pensando realmente em retroceder e dizer: não é para mim. E aí o autor de Hebreus diz: ei, mesmo diante dessa prova que vocês estão vivendo, não deixem de ter comunhão, não deixem de congregar, não deixem de estar reunidos.
A exortação aqui é que os irmãos deviam permanecer juntos, unidos em comunhão, cuidando um ao outro, um do outro, a vida, porque a vida em comunhão, ela traz encorajamento, exortação, cuidado mútuo. Quantos têm experimentado isso em seus GRs? Deixa eu ver sua mão aí, seu grupo de relacionamento. Está vendo, irmãos? É lá onde eu sou exortado. É lá onde eu estou caminhando para o erro, e o irmão vem e puxa minha orelha. Igreja é isso. Igreja é esse lugar. O texto diz que os que criam se reuniam em um só lugar. Filipenses 1:27 diz: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que proclama nas boas novas. Juntos, irmãos, só juntos podemos fazer isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está falando aqui sobre o propósito de sua vida. Olha, para mim a vida é Cristo. Então continua, eu vou permanecer aqui em Cristo. E ele está preso aqui. E morrer é lucro. Mas ele avança. No verso 24, aí ele vai dizer: contudo, por causa de vocês. Quem é vocês aqui, a igreja de Filipenses? Por causa de vocês, ó amados filipenses. Ele tem um sentimento carinhoso a escrever isso aqui. É mais importante que eu continue a viver. Já pensou sobre isso, irmãos? O apóstolo Paulo viu a glória de Deus, ansiando a eternidade. Mas ele, por causa da comunidade da fé, ele diz: é melhor que eu fique vivo ainda, por causa de vocês. Paulo aqui está ecoando aquilo que Atos nos diz sobre a igreja. Todos amavam se reunir, estar juntos, partir o pão, cuidar e amar. Jesus orou sobre isso. Capítulo 17 de João, ele orou para que fôssemos um, pois ao sermos um, o mundo vai olhar e ver que Cristo habita em nós, então ele vai crer. Colossenses 3, 12, 15 diz: então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Sabe quando podemos viver isso? Quando estivermos em comunidade, irmãos. Suportar uns aos outros, irmãos, não tem a ver com eu tenho que suportar porque a Bíblia me diz. Não é esse sentimento. Não é isso que o texto nos diz. Eu tenho que suportar porque, rapaz, tem aqueles caras no GR, né, que chega e começa a ser o chato da reunião. Deus colocou aqui dali ele no seu GR, porque você orou para amar mais. Ô Senhor, me dá mais amor, ele coloca. Mas o texto de Colossenses daqui, a palavra suportar, ela tem um tom diferente. Ela aponta para a mulher que está grávida. Está em gestação. 9 meses, suportando aquele ente amado crescendo dentro dela. E ela dorme mal, ela engorda, ela fica desconfortável, mas ela ama com intensidade. O termo suportar uns aos outros, tem a ver com amar de maneira profunda. Sabe quando é que a gente faz isso, irmãos? Quando nós nos reunimos em comunidade. Aqui é a expressão do amor de Deus,
da glória de Deus, do reino de Deus na terra. Gente de todas as classes sociais, de todas as cores, mas reunidas. E aí a gente vai para o último ponto, porque isso nos leva a um ponto, e é uma resposta a tudo isso, que é a adoração. Eles adoravam, o texto nos diz que eles adoravam juntos no templo, não individualmente, juntos. Imagina a cena, irmãos. Deus está aqui, aleluia. Pedro ali do lado, tão certo como aqui eu respiro. João bem ali, com as mãos levantadas. Tiago do outro lado. Imagina Maria, mãe de Jesus, cantando ao Senhor. Maria Madalena, os outros apóstolos, os outros discípulos cantando. Eles estavam assim, adorando ao Senhor. Pensou na cena? Eu arrepio só de imaginar a cena. A adoração comunitária é uma das manifestações mais fabulosas do universo, irmãos. Domingo após domingo, em todos os lugares do mundo, em todas as línguas, idiomas, dialetos, com palmas, com danças, com tambores, com guitarras, com vocês, em toda parte cantando louvores ao Senhor. Nós estamos antecipando aquele grande dia onde nos encontraremos com todos os santos, aqueles que viveram antes de nós e aqueles que viverão depois de nós. Todos esses reunidos que creram em Jesus como Senhor e Salvador estarão naquele dia diante do Cordeiro. E olha o que o capítulo 5 de Apocalipse nos diz. E eu queria te convidar a ler esse trecho como uma só voz. Uma das experiências mais fantásticas que Deus me levou a viver foi eu ir para uma conferência nos Estados Unidos e chega lá, tem gente de todo lugar do mundo. E eu era o único brasileiro, e aí ia ministrar o louvor, cantar louvor, conduzir o momento. E aí chegou um momento que nós pegamos as canções e botamos, aliás, os versos bíblicos, e botamos no telão. E ali nós tínhamos 35 nações representadas, e cada um lia a palavra de Deus em seu próprio idioma. Irmãos, eu nunca vi algo tão belo e tão lindo como aquele momento. Ali eu fui levado para esse texto de Apocalipse capítulo 5. Onde uma multidão incontável estará diante do Cordeiro de Deus. Por que aquele povo se reunia? Para adorar o Senhor. Porque eles receberam tudo o que eles precisavam. A igreja de Atos 2, irmãos, era uma igreja que adorava a Deus, porque eles compreenderam aquilo que Jesus falou, que a adoração agora não é mais num lugar definido. A adoração é uma pessoa. Jesus apontou como aquele que é o centro da adoração. No Antigo Testamento, o templo apontava para ele. E Jesus veio e disse, olha, agora não é mais templo, não é mais monte, não é mais lugar, não é mais hora. Se você quiser me adorar em espírito e verdade, se você quiser adorar o Pai em espírito e verdade, você tem que adorar por meio de mim. Porque eu sou o templo onde a glória de Deus se manifesta, onde as orações são respondidas e onde os louvores são elevados. Jesus é o centro da nossa adoração. Apocalipse capítulo 5, eu quero terminar com isso. Se você puder, fica de pé e nós queremos responder com esse trecho. A vida espiritual do semeador é cultivada, irmãos, na palavra, na comunhão e na oração. Eu queria que você, se puder, ficasse aí no seu lugar um pouquinho, para que a gente não perdesse aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Pausa aí, respira, para que a gente leia esse texto com a intenção que ele precisa. Vamos lá? Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos.
vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes dela um reino de sacerdotes. Volta lá no texto, querido, vamos continuar. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas... Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem louvor que está sentado no trono para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. E os 4 seres vivos disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram ao Cordeiro de Deus. Irmãos, nós estamos aqui antecipando isso. Percebe o que está acontecendo aqui? Essa manifestação, povo de Deus aqui, essa comunidade santa reunida. Aqui Deus, o céu beija a terra. Aqui o céu se encontra na terra. Esse é o lugar, esse é o ambiente, essa é a atmosfera. Nós fomos e somos aquele povo que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, e aguardamos com grande expectativa até que Ele nos restaure e restaure todas as coisas, e ali não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte, porque o Cordeiro de Deus venceu. Ele venceu, Ele venceu. Aleluia, aleluia. Digno é o Cordeiro, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Ele é digno.
juntos, igreja. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Segura aí um pouquinho, segura aí com esse coração, segura. Atos 2 diz que por causa desses 3 fundamentos, eles iam à adoração ao Senhor, eles respondiam em adoração. E o fim disso era que Deus acrescia aqueles que iam sendo salvos. Tem alguém que quer Jesus essa noite e diz: eu quero aceitar Jesus. Se você quiser, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Vem, pode vir. Não estou te vendo, mas os azulzinhos vão aí. Se tiver mais gente, faz assim: eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar de vida hoje, eu quero ser transformado, eu quero ter o perdão de pecados. Isso, pode vir. Glória a Deus, bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Se tiver mais gente, levanta a mão, vem aqui, nós queremos orar por você. Bem-vindos. Tá vindo mais gente ali. Pode vir, é hoje. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Continua, irmãos, com esse coração aí diante do Senhor, adorando o Senhor. Se tiver mais gente, pode vir. Chega aqui, querido. Chega aqui, tem mais aqui. Pode aplaudir, pode abraçar, pode vir. É noite de salvação. A salvação chegou nesse lugar. Vamos continuar adorando o Senhor, mas antes vamos orar. Ergue tua voz aí, querido. Pai, nós oramos por esses que estão tomando uma decisão de te seguir, de te servir. Que eles sejam perdoados, Pai. Que o seu nome, os nomes sejam escritos no livro da vida, Senhor. Que eles recebam o teu perdão, a tua justificação, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Põe em fileira os astros dos céus, chama Vamos adorar o Senhor, querido. Diz ao mar, aqui te detenhas, da forma aos montes. Põe em fileiras os astros dos céus, chamas pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, da forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho, vivo pra Ele. E como é que respondemos? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? De adorar
és. Digno de louvor. Deus te abençoe, querido. Vai na paz. Amém.